Olá pessoal, então nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre diferentes RTOS, como que eles implementam algumas funcionalidades básicas e vocês vão começar a entender que existe diferença de desempenho entre eles justamente pela forma com que eles realizam port, pela forma com que eles gerenciam tempo, né? E isso é uma boa base para eu saber como que eu escolho um sistema operacional para eu utilizar, tá? Então, vamos lá. Bom, o que impacta no desempenho de uma RTOS? A gente já falou, escalonador, né? Escalonador bem implementado é importante. O port bem implementado, bastante importante. Não utilizar muita CPU para gerenciar tempo, extremamente importante. Como que se gerencia os serviços do sistema? Como é que são implementadas as interrupções e troca de contexto, né? Então tudo isso é importante e nem sempre isso é igual em cada RTOS. Portanto, vale a pena a gente dar uma olhadinha no código-fonte e verificar se isso aí não vai me causar um impacto muito grande no meu sistema operacional, né? Então vamos lá. Interrupções e troca de contexto, né? Então esse é um código de uma versão bem antiga do FreeRTOS, se eu não me engano a versão 6, né? Em que essa interrupção aqui, ela praticamente não faz nada, ela foi utilizada numa IDE para teste de desempenho de sistema operacional. Mas o que eu quero chamar a atenção é como que o FreeRTOS implementava a troca de contexto em interrupção antigamente. Então, nas versões antigas do FreeRTOS, se eu utilizasse um recurso do sistema operacional nessa interrupção, como aqui essa função semáforo put, né, que na verdade ela está acordando uma tarefa, né, está sinalizando para uma tarefa que ela pode continuar, vocês podem notar que o único argumento dessa função é qual semáforo que eu estou sinalizando. Mas esse não é o fator mais importante, o fator importante está aqui. Notem que se a configuração de preempção está habilitada, e eu mostrei para vocês, isso aqui está lá no freetosconfig.h, eles chamam tal de task yield. E o que é o task yield, pessoal? O task yield é chamar a interrupção de troca de contexto. Então, notem que sempre, em qualquer interrupção, independente se ela disparou uma tarefa mais prioritária ou não, se a preempção estivesse habilitada, era chamada uma outra interrupção de troca de contexto. Então, uma interrupção sempre se replicava em duas interrupções. Segunda informação relevante. Essa chamada aqui vai chamar essa interrupção. E notem o que ele fazia aqui, ó, pessoal. Ele salvava todo o contexto e restaurava todo o contexto. Aqui está a decisão nessa função que é em C, ó, se eu vou trocar o contexto ou não. Então, independente de ter troca de contexto ou não, essa interrupção de troca de contexto sempre salvava todos os registradores e restaurava todos os registradores. E isso é extremamente relevante, porque dava uma interrupção, mesmo que ela não mexesse em qual tarefa tem que executar, não haveria alteração nenhuma na tarefa que está executando, eu perdia muito tempo salvando registradores e restaurando registradores em momentos que isso não era necessário, né? Então era uma péssima implementação de interrupção e troca de contexto. Nas versões mais novas do FreeRTOS, eles incluíram um segundo argumento e uma nova função que se chama fromISR, né? Então, no FreeRTOS, para vocês sinalizarem com o semáforo, vocês usam o give, e para esperar o semáforo, vocês usam um take. Então, vocês vão ter o x semáforo e give,
e o X semáforo take. Quando vocês usarem isso dentro de uma interrupção, vocês sempre têm que usar as funções from e sr. Isso é obrigatório agora no FreeRTOS. E isso vai adicionar um novo parâmetro. E esse novo parâmetro é uma variável do tipo baseType. BaseType, pessoal, é aquele tipo da CPU. CPU 8 bits vai ser 8 bits, CPU 32 bits vai ser 32 bits. E notem o nome que eu usei para a variável. A Higher Priority Task Woken. Né? Então, uma tarefa mais prioritária que a que está executando agora acordou. Né? Então, vocês passam o ponteiro dessa variável porque ela é alterada dentro desse give from sr. Então, existem tarefas esperando por esse semáforo serial tx. Então, se ao fazer o give desse semáforo, eu acordar a tarefa que está esperando pela serial e essa tarefa for mais prioritária que a tarefa que está executando agora, que foi interrompida pela interrupção, essa variável aqui vai retornar pdTrue. Ela vai retornar verdadeiro. O ideal, inclusive, seria eu ter criado ela igual a falso aqui, pdFalse. pdFalse e pdTrue são o true e o false do FreeRTOS. Então, no caso dessa variável retornar true, significa que deve haver troca de contexto. E daí sim, eu vou chamar o yield, que agora trocou para port yield, que vai chamar a interrupção de software e vai trocar o contexto. Então, notem de novo que no port do ARM, eu não troco o contexto dentro da interrupção de serial, ou dentro da interrupção de timer, ou dentro de qualquer outra interrupção. Eu sempre chamo a troca de contexto para a interrupção de software. E por que eu faço isso, pessoal? Porque no sistema eu configuro a interrupção de software para ser a menor prioridade possível. Então ela vai ser a última interrupção a executar e eu só troco o contexto quando eu sair da última interrupção. Isso gerencia naturalmente o alinhamento de interrupções. Certo? Então, notem que melhorou muito a implementação, porque se eu não precisar trocar contexto, esse if não vai entrar e eu não vou salvar registrador nenhum, nem restaurar registrador nenhum e nem executar escalador nenhum. Porque se a tarefa que acordou é menos prioritária que a que está executando, eu não preciso nem executar o escalador para decidir qual que é a mais prioritária. Né? Então melhorou muito a implementação do FreeRTOS e agora eu tenho uma boa implementação. Certo? Agora eu pego o MicroCOS 2. Esse sistema operacional, hoje ele é gratuito, pessoal. Mas imaginem que há um tempo atrás ele era pago e bem pago. Né? Então era um sistema que custava, se eu não me engano, entre $1.000 e $10.000. E essa é a troca de contexto não do ARM, mas do CodeFire. E notem a troca de contexto, pessoal. Toda em assembly, que nem eu mostrei para vocês, que é a do FreeRTOS, com exceção dessa chamada aqui, ó, de uma função em C. E daí vocês vão notar, ó, primeira coisa, ó, ele desabilita todas as interrupções da entrada de qualquer interrupção. Então entrou em interrupção, bloqueou interrupção. Isso não é bom. Notem que lá no FreeRTOS ninguém bloqueou a interrupção. Só vai ter bloqueio de interrupção se tiver troca de contexto. Segunda informação relevante. Salvou todos os registradores sem saber se precisa ou não precisa. Né? Aqui ele vai decidir se vai trocar de contexto ou não. Né? Aqui é o render da interrupção e aqui ele restaura todo o contexto de novo. Então, independente, pessoal, de acordar ou não uma tarefa de alta prioridade, as interrupções no MicroCOS 2 sempre salvavam todos os registradores e restauravam todos os registradores e sempre executavam o escalador. E isso faz com que a gente perca muito tempo quando tem interrupção e por estar com interrupções bloqueadas, né, desabilitadas, eu também acabo tendo outro problema que é aumentar a latência das interrupções.
No meu sistema operacional eu utilizo muito macro, né? Então, notem que isso aqui é uma interrupção em C, né? Então, eu tenho um gerenciamento de nesting aqui em macro, eu não vou entrar nesses detalhes. Esse handler aqui é o manipulador da interrupção, que eu quero fazer pegar um dado da serial, eu quero manipular tempo, né? Então, eu coloco aqui. E esse interrupção, a saída da interrupção aqui, é a macro que de fato decide se vai salvar contexto ou se vai ter troca de contexto. Então notem como é que está implementada essa macro. Ignore a parte do nesting. Esse nesting aqui é só um controle para eu só fazer a troca de contexto na última interrupção, se eu tiver interrupção alinhada, né? E eu tenho isso aqui, ó, OS Schedule Selected Task. Tá? Então, para que serve isso aqui, pessoal? Então, no final de cada saída de interrupção, eu executo o escalador. Lembrem que o escalador otimizado são 3 ou 2 ciclos de clock, então extremamente rápido. Se a tarefa que o escalador selecionou for diferente da corrente, daí sim, pessoal, eu salvo o contexto, salvo o stack pointer no TCB da tarefa e restauro o contexto. Se não trocar a tarefa que é a mais prioritária, então ele vai embora e não faz nada. É uma interrupção normal. Só que eu troco o contexto dentro da própria interrupção em que eu estou. Depois no port do ARM eu acabei usando também essa modificação para usar a interrupção de software sempre que vai ter troca de contexto. Mas o importante é, não se salva contexto e não se restaura contexto se não precisa. E só precisa quando mudou a tarefa que está em execução. Então, implementação com desempenho semelhante à do FreeRTOS. Mas notem que implementações antigas, nem a antiga do FreeRTOS e do MicroCOS, perdem muito tempo salvando e restaurando registradores quando a gente não precisa. Segunda informação importante, sessão crítica, pessoal. Sessão crítica é algo que o sistema operacional faz toda hora, né? Então, a todo momento, ele bloqueia e desbloqueia a interrupção para mexer nas variáveis globais do sistema, para não deixar essas variáveis inconsistentes. Então, notem quantas instruções de assembly eu preciso para entrar e sair de sessão crítica, porque é a mesma função no FreeRTOS, num CodeFire, por exemplo. São várias linhas de assembly. Se eu usar o MicroCOS 2, eu entro em região crítica com 5 linhas de assembly e saio com 4 linhas de assembly. Já é um pouco mais rápido. No nosso sistema é um pouco mais rápido ainda a saída, né? Então, notem que quanto mais rápido eu entrar e sair da sessão crítica, menos tempo eu perco com o sistema operacional no meu CPU, né? Menos instruções eu gasto. Então, eu tenho que otimizar isso aí. Eu tenho que fazer as sessões críticas serem rápidas, né? E nem sempre isso está bem implementado. Isso está implementado assim no FreeRTOS, porque ele utiliza um conceito de que eu posso querer não bloquear todas as interrupções, né? Mas se eu quero bloquear todas as interrupções, eu posso fazer esse código ficar mais simples, que é o que foi feito aqui, tanto no MicroCOS 2 quanto no BRTOS. Bom, mas o ponto, pessoal, que para mim é mais crítico, para mim os dois pontos críticos são interrupção, como que se gerencia, e tempo, pessoal. Gerenciar tempo, se mal feito, faz com que a gente perca muito processador para gerenciar tempo. E esse é o gerenciamento de tempo do MicroCOS 2. Então notem, pessoal, que isso aqui vai executar dentro de uma interrupção, da interrupção de tick timer, de tempo do sistema. E vamos à parte ruim. Isso acontece uma vez a cada 1 milissegundo. Então, primeira coisa, ó, aponta para o primeiro TCB na lista de TCBs. Então, ele tem uma lista de TCBs e faz isso aqui, ó, pessoal. Go through all TCBs in TCB list. O que ele está dizendo? Ele vai fazer um laço que vai testar todas as tarefas instaladas, se elas estão esperando por um delay ou não.
a cada milissegundo. Imaginem se vocês têm 30 tarefas instaladas. Então é um laço com todo esse código aqui, executando 30 vezes a cada milissegundo, né? O que já é ruim. Para cada tarefa eu entro e saio de região crítica, pessoal. Então são mais 30 entradas e saídas de região crítica. E para piorar, olhem como é que ele gerencia tempo. Se eu tenho um delay e ele é diferente de 0, eu vou subtraindo ele 1 a 1. E quando ele for 0, eu adiciono essa tarefa na lista de prontos. É isso que ele está fazendo. Então imagine um delay de 10 segundos, pessoal. São 10.000 ticks. Ele vai entrar aqui 10.000 vezes. Ele vai decrementar uma a uma, vai fazer 10.000 testes. E quando chegar no 0, ele vai adicionar essa tarefa na lista de prontos. E se forem 30 tarefas, são 30 vezes isso aí. Então, eu perco muito o processador para gerenciar tempo no microOS 2. Então, eu acho que essa é a pior parte desse sistema operacional. Bom, como é que isso está implementado no BRTOS? Ao invés de nós varremos todas as tarefas, nós temos uma lista encadeada, que é esse ponteiro de task, que aqui é um ponteiro de TCB, que só tem as tarefas esperando por delay ou timeout. E daí eu varro também, é um while, tá? Até achar o último task. Então, eu varro todas as tarefas que estão esperando por delay, e não todas as que estão instaladas no sistema, né? Mas mesmo assim é um laço, pessoal. E é um laço com tamanho não determinístico, né? Se tiver 10 tarefas esperando por delay, vai ser diferente de processar 30 tarefas esperando por delay, né? Mas notem que eu não preciso decrementar o valor do tempo que eu estou esperando. Eu só testo se o tempo da espera bateu com o contador do sistema. E se isso for verdade, daí eu adiciono a tarefa na lista de prontos. Mas notem, pessoal, que esse teste aqui ele não precisa ser crítico, porque counter é o contador do sistema nesse caso. E counter, se eu estou dentro da interrupção de tempo, ele já foi incrementado e ele não vai mudar, né? Então, essa variável não vai mudar. E se a tarefa está sem o processador esperando por um tempo, esse valor também não vai mudar, né? Então, essa região não é crítica, eu não preciso bloquear. Uma vez só, quando esse valor aqui for igual, né, daí é a hora de acordar a tarefa ou adicionar ela à lista de prontos, então eu tenho que entrar em sessão crítica para adicionar ela na red list, na lista de prontos. Porque a lista de prontos é global, então eu tenho que proteger essa iteração. Mas a única parte que é crítica é essa aqui, né? Então os testes não são críticos. Então se eu tiver um delay de 1 segundo, vão ser 1000 testes, porque são 1000 milissegundos. Mas eles não têm a adição da sessão crítica para fazer o teste, e eu não preciso fazer com todas as tarefas na lista de TCBs, mas só as que estão esperando por tempo, porque eu tenho uma lista de tarefas esperando por tempo. Mas ainda assim eu tenho um laço. Agora, como é que o FreeRTOS realiza isso aí, né? O FreeRTOS, pessoal, ele organiza a lista de tarefas esperando por tempo, né? Então, o que isso faz para o sistema operacional? Então, notem que isso é uma macro, tá? É um define, e ele é o check delay tasks, tá? Então, o que ele faz? Ó? O tick counter do sistema é maior ou igual que o tempo de acordar a primeira tarefa na lista de delays? Se isso for verdade, e é um teste só, pessoal. Se isso for verdade, se ele for maior ou igual, então está na hora de acordar a tarefa. Mas por que tem um laço ainda? E se eu tiver 10 tarefas com o mesmo delay, esperando exatamente no mesmo tempo? Então ele faz um teste aqui para verificar se a lista está vazia, e enquanto a lista não estiver vazia, né, ele vai desbloqueando essas tarefas, né? Então, pode ver que ele vai pegando aqui, ó, a próxima entrada
e vai testando. Então é por isso que ele precisa desse laço aqui. Tá? Então o laço continua aqui e na medida que as tarefas forem saindo dessa lista de espera, elas vão sendo removidas da lista de espera e vão sendo adicionadas na red list. Mas se eu só tiver uma tarefa esperando, por exemplo, para o tempo do sistema 10.000, não tem praticamente laço, pessoal. É um teste do if, entrou no if, tirou da lista de tarefas esperando pelo delay, incluiu na lista de red list e vai embora. Né? Por quê? Porque a lista está ordenada. Né? No entanto, pessoal, e é aqui que eu adiciono, como é que eu sei que a lista está ordenada? Então, esse add current task to delay list, ele vai adicionar a tarefa que chamou o delay para o delay list, uma lista de TCBs de delay. Notem que ele usa aqui uma função, ó, será adicionado na ordem de wake time. Então, ele organiza a lista. Então, ao invés de perder tempo com testes de todos os TCBs, ele perde tempo organizando a lista. Se essa organização aqui for rápida e os delays forem curtos, os delays forem longos, assim, 1 segundo, 10 segundos, é mais interessante organizar a lista. Se os delays são curtos e eu levo muito tempo para organizar a lista, talvez seja melhor não organizar a lista. Né? Mas grande parte dos sistemas operacionais hoje organizam a lista de tarefas esperando pelo delay para eu ficar o mínimo tempo possível dentro da onde? Dentro da interrupção. E notem, pessoal, que o FreeRTOS ele tem duas listas. Ó. Ele tem a lista de tarefas esperando por delay e tem a lista de tarefas esperando por delay com overflow. Tá? Qual que é a diferença dessas duas listas, pessoal? O contador do sistema é uma variável. Em alguns casos, ele pode ser uma variável menor do que 32 bits. Ele pode ser 16 bits. 16 bits dá 65.000 e alguma coisa, milissegundos. Isso significa que a cada 65 segundos, essa variável tem um overflow. E nesses casos, eu vou ter tarefas que passaram dos 65.000 e tarefas que estão com delay abaixo dos 65.000. Então, ele vai gerenciando duas listas. Tarefas que o delay causou um overflow e tarefas que o delay não causou um overflow. Né? E com isso ele vai utilizando essas duas listas para gerenciar tempo. Notem também ó, que ele tem um testezinho rápido. E esse teste rápido diz o seguinte, ó, o tempo de acordar essa tarefa que eu estou adicionando é menor que o tempo de acordar a tarefa que está no topo da lista. Se isso for verdade, eu passo a ser o topo da lista. Porque esse Next Task and Block Time é o que vai ser utilizado lá naquele if inicial para verificar se está na hora de acordar ou não uma tarefa. Então, basicamente, a ideia é que o FreeRTOS ordena e, ao ordenar a lista de tarefas esperando por tempo, ele só testa uma vez se tem uma tarefa precisando acordar naquele tempo dentro da interrupção. Então, eu reduzo o tempo de interrupção, em detrimento eu aumento o tempo que eu preciso para incluir uma tarefa na lista de delay. E se eu pegar um sistema operacional mais moderno ainda, como o Zephyr, né, notem que ele, em vez de delay, ele chama de sleep. Né? O Zephyr ele é derivado do Linux. Ele é a versão do FreeRTOS da equipe que gerencia o Linux. Então, notem primeiro, ó, ele usa o KSleep, kernel sleep. E a duração, né, notem que ele não passa em ticks. Né? Então, ele passa em milissegundos. E aqui dentro, ó, ele chama uma função milissegundos para ticks. Ó. Então, ele passa em milissegundos, essa duração passa nessa função, e ela retorna aqui ó, para ticks dentro dessa função. Então, ele converte para ticks do sistema. Né? O que ele faz nesse KSleep? Ó? Ele remove essa tarefa da red list e adiciona essa tarefa na lista de timeouts. E daí faz uma troca de contexto. Então, esse é o KSleep.
Mas aqui eu não vi ainda se ele ordena ou não essa lista, né? Então ele chamou essa função addThreadTimeout e essa addThreadTimeout chama uma addTimeout. Então vamos ver essa addTimeout, né? Então vocês vão ver que é aqui que ele faz a inclusão. E aqui, ó, vocês estão vendo que tem um laço. Para que serve esse laço? Aqui ele está organizando a lista. Então o Zephyr também organiza a lista. E aqui ele está manipulando a lista encadeada dele. Quando ele faz o append na lista, quando ele acha o local de adicionar, ele chama esse append e aqui está o append. Então, para quem conhece lista encadeada, está aqui o procedimento da lista encadeada. Dessa forma, pessoal, quando ele vai manipular os timeouts para ver se expirou, está na hora de acordar uma tarefa, ele pega aqui o topo da lista, né, e vai fazer só um teste, né? Então ele inclusive comenta aqui, ó. Por que ele tem um laço também, pessoal? Ele tem um laço porque ele pode ter mais de uma tarefa acordando no mesmo momento. Mesma coisa do FreeRTOS. E dele ele coloca aqui, ó. Que ele está fazendo isso na ordem reversa do que está lá na lista, tá? Vamos ver o que ele está dizendo aqui, ó. Reverse the order that were queued. Tá? Então ele está revertendo a ordem que elas estão enfileiradas nessa fila timeout, ou enfileiradas pela ordem de expiração, das tarefas que têm o mesmo tique para acordar, né? Time-wise, né? Então ele está considerando a ordem que isso aí foi incluído. Mas ele faz um comentário aqui, ó. Ao fazer isso, ó, eu vou processar na mesma ordem que elas foram adicionadas, né? Então, se eu tive 10 tarefas que pediram o mesmo delay de 10 milissegundos, eu vou fazer esse laço aqui 10 vezes e eu vou ficar tirando essas tarefas da lista, incluindo elas na red list, na ordem que elas chamaram o delay, né? Mas eu sei que ele ordenou a lista, então eu sei que esse laço só acontece se eu tiver várias tarefas acordando ao mesmo tempo, né? Se não, eu tenho só um teste, né? E o teste ele faz aqui, ó. Ele decrementa a quantidade de ticks, que geralmente é 1. Então ele faz aquele decremento que o MicroCOS faz, eu não gosto muito disso aqui. E depois ele testa se o valor é 0. Né? Então, se o valor é 0, ele retira a tarefa da lista de timeouts, né, que é o que ele faz aqui, e depois, posteriormente, ele adiciona essa tarefa na lista de prontos. Então, o Zephyr e o FreeRTOS organizam listas de tempo. Isso, em geral, pessoal, para reduzir tempo de processamento e interrupção é muito interessante. Então, eu tinha muito preconceito com o FreeRTOS há uns anos atrás, mas hoje eu diria que o FreeRTOS, e poderia incluir o Zephyr nessa lista, são sistemas operacionais que gerenciam muito bem interrupção, gerenciam muito bem tempo, e por causa disso eles acabam ocupando pouco processamento para o sistema operacional. E é por isso, esse é um dos motivos que o FreeRTOS, e agora o Zephyr também está ficando muito popular, né, são sistemas gratuitos populares, né? Apesar deles existirem as versões pagas deles com suporte, mas eles são livres, né? Hoje o FreeRTOS ele foi comprado pela Amazon e está sob licença MIT, então é totalmente livre e permissivo o uso do FreeRTOS e do seu código-fonte. Então hoje eu diria que o FreeRTOS é um sistema extremamente bem recomendável para quando eu não quero ter um sistema com porte mal implementado. Ele melhorou muito o seu porte e a manipulação de tempo e a manipulação de memória com o passar do tempo. Então é importante, pessoal, quando a gente escolher um sistema operacional, a gente levar em consideração essas características, né? Eu tenho que levar em consideração
o quanto que eu perco tempo nesse sistema operacional. E para ter uma ideia disso, tem, não é IDEs, mas tem, me falhou a palavra, existem códigos na internet que conseguem testar o quanto eu gasto do processador pelo sistema operacional. E um desses códigos ele é daquela empresa Tredex, né? Acho que me lembro, Tredex é o sistema operacional, e esse código ele faz um monte de testes no sistema operacional e consegue determinar o quanto é boa a performance do sistema operacional. Então a gente pode comparar vários sistemas operacionais e ver qual ocupa mais ou menos recurso para lidar com interrupções ou para lidar com o tempo. Então é bem interessante. Num próximo vídeo eu vou mostrar para vocês eu não me lembro como que chama exatamente esse código, mas é um código de benchmark, que nem a gente usa para celular e para computador, e que analisa sistema operacional. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até mais.